Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós hoje vamos estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. E o título da mensagem é Prefácio e Saudação. Mas antes eu quero falar com os irmãos, amigos, ouvintes, espectadores do nosso canal de um modo geral, o porquê de eu estar usando essa máscara, É porque estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. Então as pessoas querem saber, perguntam, acham estranho. Então estou avisando já no comecinho de cada vídeo, porque as pessoas ao abrir o vídeo já tomam conhecimento na hora. Depara com o problema e já tem a resposta das suas indagações, Mas assim que estamos já nos procedimentos finais, E aí nós vamos já estar tirando a máscara, tá certo, irmãos, Mas vamos, a mensagem é 2 Coríntios, capítulo de número 1. Prefácio e saudação, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida, desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por que demorou Paulo na sua ida? E Paulo continua falando,
porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também, até ao fim, as reconheceis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E com essa confiança, quis primeiramente ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei, porventura, de leviandade? Ou o que libero, o libero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que somos, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, Paulo já passa a escrever, a segunda carta aos Coríntios, já dando sequência no encerramento do qual ele tinha feito na 1 Coríntios, 15, ali no fechamento, E os irmãos lembram que nós dissemos na pregação, na palavra, de que Paulo tinha recomendado aos irmãos que fizessem a coleta, para que quando ele chegasse lá, ele pudesse ser enviado, ou ele iria, e os irmãos mensageiros também iriam com ele, caso compensasse, ou ele enviaria para levar ali, as coletas feitas aos irmãos de Jerusalém, E ele disse naquela afirmação que ele passaria pela Macedônia, e depois iria ter com eles lá, E aqui ele já começa escrevendo a carta aos irmãos, exatamente dando o desfecho, do que aconteceu com ele nessa passagem por Macedônia, E ele fala aqui do tão grande livramento de morte que Deus deu para ele e para os que com ele estavam, Foi tão grave o que aconteceu que eles chegaram a perder a esperança de viver. Acharam que não viveria, que não sobreviveria, acharam que morreria,
né, pela situação que passaram, né? Ele não dá detalhe aqui do que aconteceu, mas ele fala nesse sentido, né? Ele escreve a carta aos irmãos dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Né? No prefácio, né, ele colocou essa saudação, né, no cabeçalho. Né? Ação de graças de Paulo pela consolação que Deus lhe concedeu. Né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Né? Os irmãos, todo mundo conhece essa palavra consolação, né? Principalmente os irmãos católicos, né? Eles falam muito essa palavra, né? Consolação, né? E esta palavra, ela vem do Consolador, né? Quer dizer, o que é consolação na vida de um ser humano, né? A palavra consolação vem do Consolador, o consolo de paz, né? Esse consolo, esta paz que os nossos corações podem ter, né? Para que nós saímos daquela zona de perigo que vive a nossa alma, né? A nossa alma ali desalientada, né? O próprio Senhor Jesus, né? Quando fazia ali, dava ali as últimas instruções aos discípulos, São João 14:15, ele falou sobre essa palavra, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Consolador. Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho falado. Né? Mas eu entrei nesse versículo para falar do Consolador. Porque tudo que o homem precisa na vida, né, o ser humano de um modo geral, né, a condição mais abençoada que o homem pode ter na vida, né, é quando ele está numa condição de paz, que a alma está quieta e sossegada, como disse Deus. Toda a tribulação que o povo de Israel passou no deserto por 40 anos, né, dia após dia, não teve dia de paz, só de turbulência. Né? Teve momentos de paz, mas dia de paz não. Foram todos os 40 anos dia de grande tribulação, dia mais, dias menos, né? E o Senhor prometeu que colocaria o povo de Israel na terra prometida, né? Para que eles tivessem as suas almas, ou as nossas almas quieta e sossegada. Uma alma quieta e sossegada, eu imagino um homem numa chácara, né? E vocês podem também comigo viajar nesse pensamento, né? Uma pessoa quando está em paz, né? Numa chácara, ali onde ela contempla todo o verde à sua volta, uma casa simples, mas com varanda, toda varandada, varandas boas, né? Pode ser simples, bem simples, de uma alvenaria simples, mas imagina esse cenário, né? Ali na beira onde tem bastante verde, né? Árvores, águas, matas, né? Cheia de pássaros ali, né?
todos louvando a Deus, cada um com seu cântico, com a voz que Deus te deu, porque os pássaros têm voz, né? A voz que o Senhor deu para cada um louvar a Deus. E essa pessoa deitada numa rede ali, né? Aquilo que nós chamamos de rede preguiçosa, fica ali balançando aquela rede, né? Ali só escuta o chiado da rede, né? A pessoa não tem conta para pagar, está com as contas em dia, a despensa está cheia, o carro está na garagem, a saúde está boa, né? Então a gente imagina, então um homem, né, numa situação dessa, ele está vivendo com a alma quieta e sossegada. A lavoura está boa, está tudo frutífero, está tudo produzindo, tudo na mais perfeita paz. Toda a criação que ele tem, tudo que tem, está tudo na mais perfeita paz, né? Então, ele está com a alma completamente quieta e sossegada. E esta paz só tem um que pode dar, irmãos. Né? Só tem um que pode dar aqui na terra para nós. E quem é o nosso Consolador? Né? É o Espírito Santo do Senhor. Ele é o nosso Consolador. É Ele que nos dá paz, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Isaías está escrito, né? E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e Príncipe da paz. Né? É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Né? Somente Ele pode dar essa paz ao homem. Né? Somente Ele pode dar todo tipo de livramento ao homem. E foi o que aconteceu com Paulo. Né? Essa palavra consolação, quando tudo passou, quando passou a tempestade, veio a bonança. E Paulo sentiu verdadeiramente o poder e a graça de Deus que trouxe aquela paz ao coração. Né? Então, quando o homem está em paz, com a alma quieta e sossegada, né? Ele está assim com a maior riqueza na sua vida. Não tem riqueza maior do que a nossa paz. Tanto é que Jesus falou, eu vos deixo a paz. Jesus falando com os apóstolos, eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Né? Então, essa paz, ela nos é dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do seu divino Espírito Santo. E Paulo recebeu isto e fez essa primeira carta em agradecimento a Deus pela consolação que ele recebeu e todos que com ele estavam. Né? É coisa tremenda, né? Nós temos a paz, né? Nós não precisamos de nada na nossa vida, nada além disso. O próprio Senhor Jesus disse, se vós tiver o que comer e com que se cobrir, nada mais te é necessário. Pode ter o que quiser, o que você puder, a riqueza que tiver, mas a necessidade sua é só disso, dessas duas frases que eu mencionei aqui, né, que foi Jesus quem disse. Se vós tiver o que comer e com que se cobrir, nada mais te é necessário. Né? 2, 3 frases apenas. E é verdade. É uma riqueza que nada se iguala. Né? O homem que tem a paz, a verdadeira paz, a paz que Jesus dá, ele é um homem muito rico, milionário. Não tem coisa mais gratificante nas nossas vidas do que estarmos em paz, feliz, alegre, porque temos tudo que necessitamos. Saúde, trabalho, emprego, renda, família, tudo na mais perfeita paz, dado por Deus. E principalmente a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Que um dia o aceitamos, né, e perseveramos, e estamos caminhando cada dia mais próximo
da nossa salvação, como diz a santa palavra de Deus. Estamos muito mais perto hoje do que o dia que aceitamos a nossa fé, diz a palavra de Deus. E isso nos dá, assim, aquela certeza, aquela confiança. Quando você tem uma viagem para percorrer, uma viagem longa de 1000 quilômetros, né? E você começa a olhar o cronômetro do carro, você sai do zero, falta 1000, né? Você começa a rodar. De repente você olha no cronômetro, você já rodou, quando você chega nos 500, que é metade, começa a contagem regressiva, né? A sua alegria aumenta no seu coração, porque você está mais próximo de chegar no seu destino do que de onde você saiu, né? E essa paz é um gozo assim inefável, né? E é disso que Paulo está falando aqui na sua mensagem aos Coríntios, né? Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É impressionante, irmãos. Eu tenho falado isso, né? Tem também alguns irmãos, né? As pessoas, de um modo geral, na igreja, né? Elas gostam tanto do seu pastor, ama tanto o seu pastor, confia tanto nele, que elas não admitem que o pastor fique doente. Acham que o pastor não pode ficar doente, né? Porque o pastor está o tempo inteiro, todos os dias, nos cultos, diariamente, né? Ali, consolando os corações delas, com todas as palavras que é dito durante o culto, né? Desde o começo até o final. As primeiras orações, quando dobramos nosso joelho, desde quando nós entramos na igreja e saudamos os irmãos, pegando na mão de cada um com a paz do Senhor Jesus. A partir daquele momento, os irmãos ali sentem como uma criança, quando está o pai ou a mãe estão andando juntos, e o pai ou a mãe está agarrado na mão deles para fazer todo o trajeto para onde quer que vá, para onde quer que for, né? Os irmãos na igreja sentem assim com a gente. E é disso que Paulo está falando, né? Paulo falando aqui dessa consolação da qual ele recebeu de Deus, né? Quer dizer, e da mesma forma, da mesma sorte, os irmãos também sentem quando nos contemplam chegando na igreja. O relógio vai passando, a hora vai passando e o pastor não chega, né? Mas quando o pastor chega, todo mundo se alegra, solta aquele suspiro que estava preso, daquela angústia, aquela dor. O pastor não vem, eu estou precisando disso, precisando daquilo, precisando daquilo outro. E então nós entregamos aos irmãos na igreja aquilo que também de Cristo recebemos, ou seja, a paz do Senhor Jesus. Não apenas expressando em palavra, mas durante o culto todo ali, né? A gente chega, dobra o joelho, começa a orar e Deus começa a trabalhar, começa a operar e os problemas vão. Aquela angústia, aquela dor, aquele peito apertado que os irmãos estão sentindo pelas suas necessidades, aos pouquinhos vai aliviando. É como se tivesse um peso deitado de costa, com um peso em cima do peito, e aquele peso fosse sendo tirado um pouquinho de cada vez, né? Coloca um peso dividido em várias partículas, vários pedaços, vários volumes, e fosse sendo retirado um de cada vez. Quando o culto termina, as pessoas saem, como diz a expressão popular, livre, leve e solta, porque o Espírito de Deus trabalhou, operou, e o Consolador, que é o dirigente da igreja, é o Espírito que ninguém vê, né? Que as pessoas não vê, mas que está ali, é ele que dirige a igreja na pessoa do pastor, né? Quando o culto encerra, quando termina, as pessoas sentem extremamente feliz e alegre para ir embora para casa. Quantas e quantas vezes eu contemplei, me deparei com o irmão chegar na igreja, irmãos e irmãs, chegar chorando na igreja,
por problemas assolando eles, né? E as pessoas, quando sai feliz, alegre, sorrindo, né? E totalmente confiante que Deus operou na vida daquelas pessoas, na solução dos seus problemas. Basta a pessoa chegar e se entregar inteiramente a Deus ali, prestando um culto da forma que Jesus recomendou. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E Paulo passando isso para os irmãos. Quando ele chegou lá em Corinto, ele já chegou e passando para os irmãos dessa forma, né? Aleluia, Pai. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, a quantidade de problemas que um pastor tem para resolver, né? Os irmãos não fazem ideia do trabalho que é. E ele tem que aguentar firme, conduzir e mostrar força, fé, coragem, confiança, aplicação, dedicação, obediência. Ele tem que mostrar tudo para os irmãos, porque ele é o mestre, ele é o condutor daquela obra. Os irmãos estão ali porque confia nele. Ninguém fica numa igreja, quando ela chega numa igreja e bate o olho no pastor e não vai com a cara dele, não gosta dele, não gosta da palavra, não gosta do procedimento. As pessoas não ficam. As pessoas quando vêm e ficam é porque ela sentiu aquele lugar, sentiu amparo, sentiu amparada, né? E nós padecemos muito a dor das pessoas, de um modo geral. Não tem dor e sofrimento de membros que não nos atinge, porque é a comunhão do Espírito, né? E ali, da forma que nós também, da mesma forma que nós somos consolados pelo Senhor Jesus, que nos dá força e graça, conhecimento e sabedoria, autoridade, poder e entendimento. Para quê e por quê? Para que nós possamos passar a mesma força para os irmãos que, junto conosco ali, são considerados mais fracos, né? Então, é disso que o Paulo está falando aqui, ó, né? Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo, né? Os problemas que a igreja sente, eles não provêm de Jesus. São situações que as pessoas se deparam na vida, né? Pela vida que leva. Eu tinha uma expressão antiga, de muitos anos atrás, eu dizia: a gente paga o tributo pela vida que leva, né? Eu sempre falava isso, né? E eu não tinha nem assim um conhecimento perfeito dessa palavra, mas eu falava, né? Nós pagamos o tributo pela vida que levamos, né? E é verdade, é exatamente isso, né? Então, a quantidade de problemas que nós temos, né? Ela é exatamente à medida que nós vamos entregando a nossa vida a Cristo, confiando em Cristo, né? E vivendo para Cristo, Ele carrega o nosso fardo. O nosso fardo fica leve. O próprio Senhor Jesus disse, né? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ele mesmo disse isto, e é a mais pura verdade, né? Então o Senhor nos dá graça exatamente para que nós possamos ministrar o culto aos irmãos e os irmãos receberem de Deus a graça, né? É coisa linda, é coisa maravilhosa. E as pessoas saem feliz, alegre, contente, confiante que todos os seus problemas estão nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, é como um filho agarrado na mão do pai ou da mãe que ele confia na travessia de uma avenida, né? Uma avenida larga, onde tem carro passando na frente, atrás, de todos os lados, né? Cachorro na rua, enfim, tudo aquilo que sobrevém, que as pessoas temem. A criança agarrada na mão do pai ou da mãe, ela sente firme e confiante. E assim somos nós também, essa confiança que temos, a nossa ligação com Deus. Sabemos que Ele é nosso Pai e que Ele cuida de nós, né? E Paulo passando isso para os irmãos aqui de forma extraordinária, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, né? Porque, como eu disse, todos os problemas da igreja
ela reflete no pastor, né? Não tem como, né? Se o pastor é verdadeiramente um homem de Deus, ele sente as aflições de todos aqueles que entram porta dentro, né? Mas no fim, ao encerrar o culto, está tudo nas mãos de Deus e as pessoas saem felizes, alegres, contentes, todos nós da mesma sorte, da mesma forma, né? Principalmente o pastor por ver as pessoas, os problemas resolvidos, né? Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados para a vossa consolação. Para a vossa consolação né? Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Vou repetir. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. De tal modo, ou de modo tal, que até da vida desesperamos. Ou seja, foi tão grande a tribulação que passaram na Ásia, Paulo, né, e os que com ele estavam, que perderam até a esperança de vida. Acharam que não sobreviveria, né? Então, para a consolação dos irmãos, ali ele estava, junto com os irmãos, né, levando a cada um deles, né, essa palavra de vida e vida com abundância, né, essa palavra de confiança, palavra de paz, né, essa palavra chamada consolação, que provém do Consolador, do nosso Consolador, que o Senhor nos deu, enviado pelo Pai, para que ficasse conosco, nos ensinasse todas as coisas, nos fizesse lembrar tudo quanto ele tinha falado e nos conduzisse para sempre, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado.